Bom dia. E convidar os irmãos a abrirem no livro de Efésios. Capítulo 6. Portanto, vamos continuar com as nossas mensagens sobre a armadura de Deus. Vai ser a sétima mensagem. Ainda vai durar algum tempo. Vamos voltar a ler esta passagem, portanto, Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, até aqui. Sobre este texto, nós já vimos a importância de nos revestirmos com a armadura de Deus. Falámos sobre Satanás, das suas artimanhas, dos seus enganos. Falámos também do estar firme no dia mau, onde vimos 3 pessoas no mesmo dia tiveram um dia mau, tremendo, horrível. Jesus, Pedro e Judas. Analisámos as reações de cada um e as suas consequências. E entramos nas verdadeiras armas espirituais dadas por Deus. Agora temos estado a analisar cada uma das 6 peças que compõem a palavra de Deus. Começámos por falar de ser cingidos com a verdade. E para que essa verdade possa estar enraizada na nossa vida, também vimos a necessidade de vestir a couraça da justiça. Também já refletimos sobre calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E hoje vamos falar, está aqui no versículo 16, vamos voltar a ler, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo fala agora de tomar o escudo da fé, ou usar principalmente o escudo da fé, como algumas versões também dizem. Ele procura nos ensinar sobre a importância deste escudo, como parte da armadura de Deus, nos protege dos dardos inflamados do maligno. Em termos militares, este escudo trata-se de um longo escudo retangular, que no grego se chama tireus, que protegia os soldados da época da cabeça aos pés, mais ou menos. Tinha cerca de 1,5 metro de altura e pesava entre 5 a 7 quilos. Portanto, esse escudo era feito de madeira dura, com metais nas bordas, portanto à volta, e grossas camadas de couro na frente. Portanto, antes deles marcharem para a batalha, os escudos eram molhados, para que os dardos inflamados, portanto, ou as setas inflamadas, não pegassem fogo ao escudo. O exército romano usava uma tática na qual os soldados com os escudos iam à frente, formando um muro. E atrás deles iam os arqueiros, portanto, aqueles que lançavam as flechas. Dessa forma, eles conseguiam proteger o maior número de soldados
e matar o maior número de adversários, até o combate chegar num confronto 1 a 1. Muitos exércitos na antiguidade usavam as flechas como uma grande arma de ataque. Portanto, as flechas, eles envolviam a flecha com panos e depois juntavam com betume e pegavam fogo. E aquelas flechas causavam estragos enormes. Podemos imaginar uma seta só por si, espetando numa parte do nosso corpo, não seja numa parte vital, aquilo deve dar umas dores horríveis. Agora imaginem se vier com fogo. Portanto, aquilo devia ser terrível. E é esta a imagem que Paulo está aqui a usar. Que em termos espirituais, ele quer dizer que há um escudo com o qual podemos travar todos os dardos inflamados do nosso inimigo, que é o escudo da fé. O próprio Deus é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Portanto, quem confia nele tem um escudo. Paulo já tinha exortado a igreja de Éfeso a viverem com Cristo. Que Cristo habitasse nos seus corações, a estarem arraigados e fundamentados no seu amor, a confiarem em Cristo, para que não se tornassem meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas e sujeitos ao engano. Porque dessa forma não conseguiriam chegar à unidade da fé e ao conhecimento de Jesus. E é pela fé que eles poderiam correr até Deus em busca de proteção, pois a fé toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e desânimo. Toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. É ela que os iria proteger dos dardos inflamados do inimigo. Se quiserem, depois podem ler versículos do capítulo 1 a 4, onde Paulo aborda este assunto. E quem esteve no nosso retiro há 2 semanas, teve a oportunidade também de estudar o livro do Apocalipse. E esta foi uma das 7 igrejas, portanto, a igreja de Éfeso, que João faz referência. Porque eles tinham deixado o seu primeiro amor, tinham deixado de olhar para Jesus. As suas obras não vinham de Deus. Alguns se tinham tornado falsos apóstolos. Possivelmente estavam a crer em falsas doutrinas e não estavam usando este escudo da fé. Mas o que é fé, segundo a Bíblia? Todo ser humano, todo homem, tem fé em algo. Em si próprio, nas suas capacidades, nas suas forças. Também é algo que o mundo oferece. Por exemplo, ter fé ou esperança em ganhar a lotaria. No desporto, todos têm fé que o seu clube ganhe. Estas semanas, 2 semanas, houve uma grande coisa com o futebol. Todos tinham fé que o clube deles ia ganhar, mas só um é que ganhou. Também o ser humano tem fé num bom emprego. Naquele emprego é que não tem problemas nenhuns, sai cedo, até se diverte, tem um bom ordenado. Também ter fé nos filhos, em que possam ser aquilo que os pais nunca conseguiram ser. Há quem tenha fé que Deus não exista, porque assim não terá que prestar contas um dia. E também há quem tenha fé que vai ser salvo um dia, porque simplesmente é uma boa pessoa, porque ajuda os pobrezinhos, porque não faz mal a ninguém. Portanto, acredita-se normalmente em algo que possivelmente nunca irá acontecer ou que nunca conseguirá atingir. Mas a fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus 11:1. Portanto, a fé é ter a certeza de algo verdadeiro, em que acreditamos mesmo sem ver. No Antigo Testamento, a palavra fé indica fidelidade, confiança,
confiança total, lealdade, entrega, estabilidade e esperança em Deus. No Novo Testamento, esta palavra fé continua a ser muito usada. Aparece cerca de 250 vezes. A ideia central da fé aqui é de uma crença firme, uma certeza inabalável com as promessas de Deus e a confiança total em Jesus para a redenção. Isto é, crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que temos vida eterna com Deus. E a fé responde a Deus, vai responder a Deus e à sua palavra de 3 formas. Primeiro, no conhecimento da identidade divina e na sua revelação. Para ter fé, é preciso compreender aquilo em que acreditamos. Sem conhecimento e compreensão não há verdadeira fé. Será uma aceitação cega, sem utilidade. Por exemplo, eu quero ir até um determinado sítio. Vou pedir ajuda a alguém, essa pessoa vai me dar indicações. Olha, chegas já além, tal sítio, voltas já à direita, depois chegas, está lá uma casa, não sei o quê, voltas já à esquerda, depois tem uma rotunda, não sei o quê. À terceira, quarta informação e já não sei, já me perdi. Então alguém poderá até explicar o caminho. Mas se eu não compreender essa explicação, isso não me vai ajudar, não é? Vou andar perdido. No nosso caso, é conhecer Deus e a sua revelação. É compreender a palavra de Deus. Compreender o que Jesus fez por nós na cruz. Ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E se isso não acontecer, como é que nós vamos conhecer Deus? Se eu não conheço Deus, como é que eu vou saber aquilo que é certo, que é errado? Aquilo que vem na palavra de Deus, não é? Como é que eu posso acreditar neste Deus se eu não conheço? Como é que eu posso dizer que tenho fé em Deus se eu não conheço Deus? A fé também vai responder a Deus e à sua palavra na aceitação de que Deus revelou na forma de mandamentos e promessas. Quando nós compreendemos, nós precisamos decidir se aceitamos como verdade ou não. Nós até podemos compreender as instruções que recebemos para chegar a esse determinado sítio. Mas nós podemos achar que estão erradas. Eu posso pensar, não, eu conheço um atalho, vou por aqui, por além, eu vou lá chegar. Podemos fazer o percurso à nossa maneira. Ter fé implica acreditar e aceitar que é verdade. Isso significa que temos que aceitar a palavra de Deus como a verdade. Aceitar que Jesus é a verdade. E seguir os seus mandamentos e orientações e não as nossas. Não aquilo que nós pensamos. Portanto, o caminho de Deus é o correto, é o verdadeiro, independentemente da nossa opinião pessoal. Eu posso achar que não concordo com alguma coisa que está na Bíblia, mas se a Bíblia diz que é assim, é assim. Não é a minha opinião. Em terceiro lugar, a fé vai responder a Deus, à sua palavra, no agir na confiança em Deus. Agir prova que temos fé. Se não seguirmos as instruções que ouvimos, como isso poderá mostrar que acreditamos, mesmo que a informação que recebemos, nessa informação que recebemos. Isso implica obediência à palavra de Deus. Por vezes seguimos orientações mundanas e egoístas do nosso coração e não as de Deus. Por isso temos que agir segundo a palavra de Deus. Fazer a sua vontade. Cumprir todo o propósito para o qual nós fomos criados, que é honrar e glorificar a Deus. E nós muitas vezes queremos fazer isso à nossa maneira. Portanto, Jesus, quando veio, ele possuía os 3 elementos. Ele conhecia a Deus, ele era o próprio Deus, mas como homem, ele também esteve cá como homem, não é? Ele conhecia a Deus, ele aceitou e obedeceu à vontade do Pai para si, mesmo sabendo que ele ia passar por aquele sofrimento todo, ele obedeceu e agiu confiando e seguindo em obediência, cumprindo
todo o propósito para o qual tinha vindo. Portanto, se alguém tem fé em Deus, que Deus existe, tentará agradá-lo e fazer a sua vontade, e não a nossa. E neste versículo de Efésios, Paulo nos ensina sobre a importância do escudo da fé, como parte da armadura de Deus, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Aqui a fé será a nossa proteção nas lutas diárias, oferecendo segurança e confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Ao cultivá-la, nós podemos enfrentar os nossos medos, dúvidas e tentações com coragem e determinação. Esta fé não é apenas uma crença passiva, mas uma defesa ativa contra as provações e ataques que enfrentamos como cristãos. A fé é o meio pelo qual conseguimos resistir e nos firmar na verdade de Deus. A fé que confiamos é baseada no sacrifício de Cristo, que venceu a morte e o pecado. Ele é a fonte da nossa fé. E através dele podemos ter acesso à proteção e à força de que precisamos para enfrentarmos as batalhas espirituais. Em Romanos 5:1-2 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos, pela fé, entrada nesta graça. Pela fé, nós somos justificados. E o interessante é que nós podemos sentir paz com Deus. Isto é algo extraordinário. Nós temos que sentir paz. Agora, quando nós não temos a certeza absoluta da salvação, não cremos verdadeiramente em Deus, nós estamos a abrir brechas no nosso coração. Por isso é muito importante crer em Jesus, crer nas suas promessas, crer na sua salvação, crer que estamos justificados, crer que temos a vida eterna com Deus. A fé genuína é o nosso escudo. Jesus é esse escudo que nos vai capacitar para vencer os ataques espirituais e nos proteger das lutas diárias. As flechas ou setas inflamadas do maligno são as tentações com que Satanás nos bombardeia a todo o momento. Constantemente ele atira flechas inflamadas contra nós. Tentações para cairmos em pecados sexuais, imoralidade, cobiça, o egoísmo, ciúmes, inveja, orgulho, medo, ira, desespero, infidelidade, desânimo. Eu podia dar aqui uma lista enorme de coisas que nós fazemos erradas. Satanás literalmente bombardeia o cristão com setas inflamadas de tentações que seduzem a responder de forma impiedosa e pecaminosa. Nós somos bombardeados constantemente com tentações que procuram nos seduzir e enganar. O mundo que é governado por Satanás está cheio de palavras negativas, atitudes incoerentes, de enganos, de corrupção, de procura do poder sem olhar a meios, sem olhar a quem está prejudicando, de quem é atingido ou não. Também é nos afastar do propósito pelo qual Deus nos criou. As setas são lançadas. E se nós não temos este escudo, podemos ser atingidos. O mundo também está cheio de armadilhas que acabam por nos seduzir, até mesmo nós cristãos. E vem a tentação. E se não estivermos com este escudo, de certeza vamos ser atingidos. Toda a tentação tem por objetivo fazer com que duvidemos ou desacreditemos das promessas de Deus. Foi assim que aconteceu no Éden, quando a serpente lançou a dúvida a Eva. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Eu já ouvi alguém dizer, é assim mesmo que está escrito. Quando nós pecamos,
É como se disséssemos que não temos prazer e alegria o suficiente nas promessas de Deus. Portanto, o escudo da fé é uma imagem utilizada por Paulo para mostrar a utilidade da fé diante dos problemas da vida. A fé nos ajuda nas batalhas diárias, a não cairmos nem sermos derrotados pelos desafios. O próprio Senhor Jesus fala que devemos ter fé. Em Marcos 11, 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Paulo também afirma que devemos nos manter firmes na fé. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Jesus falou várias vezes aos seus discípulos que eles eram homens de pouca fé. Será que nós somos assim tão diferentes destes discípulos? Eu vou convidar os irmãos a abrirem Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24. Vamos ver aqui um caso de fé. Moisés. Vamos ver Moisés. Até Hebreus 11, 24, que diz assim, 24 até 28. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Moisés recusou pertencer àquele mundo, às riquezas, aos poderes, em que todos os seus desejos podiam ser realizados. Ele vivia no palácio, não faltava lá nada. Mas o que aconteceu? Ele foi para o deserto, para o trabalho, passou do palácio para a terra, para o pó, o calor, o frio. É verdade que ele não se apercebeu, mas ele estava a ser... Deus o enviou para o deserto para ele ser preparado. Ele tinha que passar pelo deserto, para se preparar, para servir ao Senhor, para o obedecer. Será que nós usamos deste escudo da fé, fugindo daquilo que parece bom, daquilo que parece agradável, prazeroso, poderoso, e que nos leva ao pecado? Ou nós nos humilhamos diante de Deus, procuramos a vida dentro dos seus padrões, confiando nas suas promessas, mesmo que isso implique o sofrimento, a pobreza, o trabalho, o suor, a dedicação, a obediência, tempo. Passar pelo deserto. Às vezes temos que passar pelo deserto. O tempo. Quantas vezes nós dizemos que não temos tempo para Deus? Eu não sei, devia haver uma aplicação nos nossos telemóveis, de dizer lá o tempo que nós passamos com coisas fúteis no telemóvel. Eu falo por mim também, estou falando por mim. Portanto, ou nós nos agarramos a este escudo e o usamos para nos defender, ou iremos ser derrubados, atingidos, feridos. E hoje nós não podemos dizer que é difícil acreditar em Deus. Nós continuamos a ter muitas evidências sobre o próprio Deus, sobre Jesus. A palavra de Deus que nós temos, que nos mostra um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, justo, fiel, que sacrificou por nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, vamos continuar pecando. Mas Ele nos promete a vida eterna. Nos promete proteção diante das tentações e diante das provações. Esta palavra foi escrita em vários continentes, vários autores. Eles nem se conheciam, épocas diferentes. E ela não se contradiz.
Alguém veio alguma vez dizer que isto era mentira o que está aqui? Quando Jesus veio, escreveram, foi dizer que era tudo mentira. Houve quem escrevesse da existência de Jesus. Alguém que não era crente escreveu sobre Jesus. Por isso nós temos que acreditar nesta verdade e agir de acordo com os seus ensinamentos. E temos de ter fé, confiar que Jesus é o nosso escudo diante dos dardos inflamados de Satanás, que tudo vai fazer para nos ferir mortalmente, nos criar dúvidas, nos desviar do caminho de Deus, nos levar ao pecado. Nós não podemos ver a Deus, mas a fé nos dá a certeza que Ele existe. Esta fé baseia-se na Bíblia e em Jesus Cristo. Somente pela fé somos salvos e podemos nos aproximar de Deus. Esta fé nos é dada por Deus. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de nós. É Deus que nos dá. Esta fé é irracional, é sobrenatural, é um dom, é uma dádiva de Deus. Porque se nós olharmos para a razão, para as circunstâncias, nós não vamos a lado nenhum. E quantos recusam esta fé porque somente olham para as circunstâncias? Olham para aquilo que apenas conseguem ver, aquilo que é palpável, que a gente pode tocar, aquilo que é justificado pela ciência, pela razão. Isso muitas vezes acaba a levar as pessoas ao desespero, ao desânimo, porque nem tudo tem explicação. A ciência não consegue explicar tudo. As pessoas não se sentem em paz e acabam por ir sentir desânimo, depressões, enfim. E isto mesmo para alguns que se dizem cristãos. O escudo da fé que nos é dado por Deus nos ajuda quando temos dúvidas, quando estamos sofrendo, quando somos perseguidos ou quando não vemos solução. Precisamos do escudo da fé porque o diabo nos ataca com mentiras e dúvidas. A fé vence a dúvida e nos ajuda a crer na verdade da palavra de Deus. Pela fé podemos rejeitar a influência do diabo nas nossas vidas e ver milagres acontecendo. Agora, o que fazer para ter mais fé? Em primeiro lugar, nós temos que ouvir a Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É através da mensagem bíblica que podemos encontrar fé para aceitar Jesus como Senhor e Salvador e para o seguir por toda a nossa vida. De fazer a sua vontade e não a nossa. A palavra de Deus é viva e tem poder, porque são as palavras de Deus. Por isso, para ter mais fé, é preciso estudar a Bíblia, refletir e aplicar à nossa vida. No domingo passado tivemos o privilégio de ouvir aqui, na escola dominical, como estudar a Bíblia, como refletir, como tirar lições para nós. Então temos de deixar que as palavras de Deus falem connosco e nos mostrem a verdade. Deus usa a sua palavra para nos fortalecer a fé. Agora, tens por costume ler e estudar a Bíblia? Se tu não tens, como podes crer nesta palavra? Como podes crer naquilo que Jesus fez por ti? Como podes ter uma vida de acordo com os preceitos de Deus se na verdade não os conheces? Como é que nós podemos dizer que temos fé em Deus se nós não o conhecemos? No nosso retiro, nós já ouvimos falar de preguiça. Quem esteve no retiro ouviu falar de preguiça. Se nós temos preguiça de ouvir Deus, porque nós ao lermos a palavra de Deus, estamos a ouvir Deus falar connosco. Se nós temos preguiça de ouvir Deus,
como é que nós vamos conhecê-lo? Como é que ele também nos vai ouvir, não é? Nós podemos dizer, tenho muita fé, mas não tenho tempo para a palavra de Deus, para estudar. O que é que isso serve? Nós não temos tempo, somos preguiçosos para ler e estudar a palavra de Deus, não é? Em segundo lugar, nós temos que participar da vida da igreja. Também é muito importante ir à igreja. Podem abrir em Hebreus 10, acompanhar esta leitura. Hebreus 10, versículos 22 a 25. Diz o seguinte: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando daquele dia. Portanto, nós devemos vir à igreja com verdadeiro coração, com inteira certeza da fé, tendo os nossos corações purificados de má consciência, os nossos corpos lavados com água limpa, como diz aqui. E nós podemos ajudar uns aos outros, podemos admoestar uns aos outros. Na igreja nós podemos ouvir também a palavra de Deus e aprender como ela é importante para a nossa vida. Ouvir Deus, aqui também na igreja. Nós vamos perceber quanto precisamos de mudar, de deixar o nosso pecado, de refletir sobre o que Deus fez por nós e o que podemos fazer para o agradar. É como temos de nos humilhar diante dele e perceber que sem Deus nada vamos conseguir. É como dependemos inteiramente dele, onde temos que olhar para a cruz e viver essa cruz. Além disso, nós na igreja também vamos conhecer histórias de pessoas crentes, também da mesma fé. As suas vidas podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Vamos desenvolver mais o amor pelo próximo. Vamos ter relacionamentos saudáveis, nos ajudarão a moldar o nosso viver de acordo com as Escrituras. Onde vamos desenvolver mais o conceito de família. Família, comunidade, também família individual nas nossas casas, com o nosso cônjuge, nosso relacionamento conjugais, com os nossos filhos, com os nossos pais, nossos irmãos, primos, tios, pessoas que estão à nossa volta. Onde nós podemos desenvolver mais na área do perdão, ser mais perseverantes, ser mais fiéis, não só com Deus, mas com todos aqueles que vivem à nossa volta. A nos sujeitarmos à disciplina, ao amor verdadeiro, sem procurar a satisfação dos nossos desejos. Nós muitas vezes queremos satisfazer os nossos desejos, mas devemos tentar satisfazer o outro, servir o outro, agradar o outro, em fugir ao pecado, em procurar conselhos, se for necessário também na igreja, procurar ajuda. Isto vai criar o desejo de ter mais comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, é um relacionamento vertical e horizontal. Nós vamos ter mais vontade de desfrutar da mesma fé com irmãos, desenvolver mais uma vida reta e agradável a Deus, a caminhar para a santificação, criar um escudo que nos vai proteger dos ataques dos inimigos. Aqueles soldados, na altura, eles iam todos juntos, e quando o inimigo lançava as setas normalmente faziam este percurso assim. E o que é que eles faziam? Eles juntavam os escudos todos por cima, todos juntos, e as setas batiam em cima, eles não eram atingidos. É isso que nós aqui também na igreja podemos fazer, todos juntos. Também. Erguer o nosso escudo. Quando alguém está passando por dificuldades, vamos erguer os escudos à volta dessa pessoa. Qual é a tua participação na vida da igreja? Qual é a tua participação?
Costumas priorizar a vinda aos cultos? Vens com alegria? Ou vens por obrigação ou por rotina? Vens ansiando por cultuar a Deus, ansiando pela obediência à sua palavra, ansiando a ir à mesa, lembrando-se daquilo que Jesus fez na cruz, ansiando em louvar através dos cânticos. E atenção, que nós nos cânticos às vezes dizemos coisas. Temos de ter cuidado com aquilo que nós cantamos. Se isso realmente faz parte da nossa vida. Houve o segundo hino que nós cantamos, dizia assim: te adoramos, te entregamos o nosso viver. O meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Será que é isto mesmo que nós procuramos? Em terceiro lugar, para ter mais fé, nós temos que orar. Quem esteve aqui de manhã na escola dominical teve este privilégio. Falámos sobre oração. Portanto, a fé é um dom de Deus. Por isso precisas de mais fé. Pede a Deus. O que pedires em oração, receberás se tiveres fé. E tudo o que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus disse em Mateus 21, 22. O simples ato de pedir fé a Deus é um ato de fé. Deus ajuda a ter mais fé. A Bíblia mostra como todos podem ter mais fé. A fé é algo que cresce e precisa ser cultivado para se tornar mais forte. Ela mostra que até uma fé muito pequena pode ter resultados surpreendentes. Por isso vale a pena o esforço para ter mais fé. Orar ajuda a ter mais intimidade com Deus, a confiar mais nele. Quando oras, o Espírito Santo ajuda e fortalece a fé. Nas nossas orações devemos escolher crer em Deus, colocar as nossas dúvidas e crer que Ele tem a resposta. Não desistas de orar. Deus vai te ajudar a ter mais fé. Participar das reuniões de oração vai ajudar a fortalecer a tua fé. E nós vimos já nos anúncios, temos 3 tipos de oração, ou 3 horários diferentes, para cada um se ajustar. Então temos que participar. Isso vai ajudar a fortalecer a nossa fé. Porque vai nos ajudar a criar mais intimidade com Deus, ver milagres acontecerem. Quem vê as reuniões de oração vê milagres acontecerem. Vais sentir um alívio, sentir alegria. É algo que não se consegue explicar. É como se o Espírito Santo nos tirasse algo de cima, tirasse um peso de cima de nós. Orar pelos outros vai criar mais amor pelos outros. Vais estar vivendo mais dentro da igreja e acabas por ter mais intimidade e comunhão com os irmãos e também participar e com o próprio Deus. Já pensaste no privilégio que nós podemos ter em priorizar a vida à reunião de oração e em falar com Deus? É um privilégio. A vinda à reunião de oração é uma das maiores lutas que nós podemos ter. Isto é uma luta constante para vir à reunião de oração. Então, por que não ir à luta? Enfrentar os nossos inimigos, erguer o escudo da fé, confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. Normalmente no dia da reunião de oração nós chegamos a casa, eu falo por mim às vezes de arrastos. E aquela coisa, hoje não vou. Mas não, nós temos que tomar, não, eu tenho que ir. E vir. É uma luta. Em quarto lugar, é agir com pequenas ações. A fé não é apenas uma coisa que nós sentimos. Ela afeta como pensamos e agimos. Em Tiago 1, 22, 25 diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
Não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Nós podemos ser bem-aventurados se nós cumprirmos a palavra, se não formos só ouvintes. Por isso podemos estar a nos enganar a nós próprios. Eu não sei, imaginem, vocês vão se olhar ao espelho. Quando saem na frente do espelho, vocês já não conseguem imaginar a vossa cara. E nós não precisamos de ver montanhas a se moverem para que a nossa fé aumente. Precisamos de ser ativos, cumpridores, obedientes à palavra de Deus. Declarar fé em Jesus, testemunhar em qualquer lugar, aproveitando oportunidades. Nós muitas vezes desperdiçamos oportunidades. Se nós mostrarmos a nossa fé, isso também vai criar mais fé dentro de nós. Procurar resposta para as dúvidas, pedindo sabedoria a Deus, ajudando outros irmãos que estejam passando por provações. Enfrentar medos, lutar contra o pecado, recusando uma vida de pecado. E crendo que Jesus está connosco o caminho todo. Servir a Deus em obediência, confiando nas suas promessas. Exortar irmãos a se manterem firmes, ensinando e estudando as Sagradas Escrituras com eles, fomentando o crescimento espiritual e o relacionamento com Deus. Quando nós temos que ensinar outros, nós temos que estudar também. Isso é benéfico para nós também. Isso ajuda-nos a ter mais fé. E crescer na fé leva tempo. Mas começar aos poucos, ela irá cada vez ficar mais forte. Os pequenos desafios ajudam a ficar mais forte para os desafios maiores que podem surgir e colocar à prova a nossa fé. Deus se agrada daqueles que têm fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé é a plena certeza, a garantia da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Essa plena certeza se torna uma convicção tão séria e tão profunda que passa a ser o guia dos nossos passos. Fé é não duvidar da fidelidade de Deus. Passas a ter a plena certeza que Deus é o maior tesouro, que nele há o maior prazer, e por isso não procuras alegria noutros lugares. Fé é um escudo que cobre todo o nosso ser, e assim como o escudo cobria todo o corpo dos soldados. Satanás está constantemente lançando os seus dardos inflamados contra nós, querendo fazer com que nós desacreditemos em Deus, que nós acreditemos que temos mais prazer nas coisas que Ele oferece, nas suas mentiras. Foi assim que Ele atacou Jesus. Ele prometeu grandes coisas a Jesus, lá no deserto. Mas Jesus, como homem, Ele era o próprio Deus, mas como homem, Ele usou o escudo da fé. Ele jogou a palavra de Deus. Ele confiou em Deus, nas suas promessas. Está em Mateus 4, se quiserem ler depois, 1-11. Sempre que nós pecamos, estamos a crer na mentira do maligno, de que Deus não é verdadeiro. Em 1 Pedro 5:8-9 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele diz aqui: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo anda à nossa volta, a nos querer enganar. Precisamos permanecer firmes. Em 1 João 5,4 diz: por todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Quantas vezes permites que o pecado entre na tua vida e não desfrutas do gozo que vem da obediência a Deus? Quando nós obedecemos a Deus, nós andamos alegres, felizes. Quando andamos em pecado,
O que é que nos acontece? Nós andamos tristes, ficamos ansiosos. Quando a dúvida assalta o teu coração, o que é que vai prevalecer? A palavra de Deus ou as intenções pecaminosas do teu coração? Quanto tempo dedicas diariamente para o estudo da palavra de Deus? Quanto tempo dedicas para a oração? Quantas vezes te humilhas diante de Deus porque estás falhando no teu processo de santificação? Como tens usado este escudo que é Jesus para agradar a Deus? Já olharam, por exemplo, para Abraão? Abraão foi sacrificar o seu próprio e único filho, o filho da promessa. Deus mandou, ele foi. Ele ia confiante que Deus, de alguma maneira, ele ia resolver a situação. Para Davi que chegou lá naquele meio da luta, estava lá o exército de Israel, estava lá todo tremendo para olhar para aquele gigante, filisteu, Golias, estavam lá todos tremendo. Ele chegou lá, ele está blasfemando o nosso Deus, eu vou mostrar como é que é. E foi lá, ele sozinho, a palavra de Deus diz que ele era de estatura pequena. Ele foi lá, usou a sua funda, as armas que ele tinha, cheio de fé. Para Estevão, temos de olhar para Estevão, confrontou os religiosos na altura, ele acabou por morrer apedrejado. Para Paulo tinha assistido a Estevão a ser apedrejado, e Paulo, que era perseguidor de cristãos, assassino, ele mandava matar, prender cristãos. Ele passou a ser perseguido. Ele foi açoitado, preso, maltratado e morto por causa da sua fé. Eu podia dar aqui outros exemplos de homens de fé. Porque eles confiaram inteiramente em Deus. Já pensaste também em tantos irmãos que vivem noutros contextos, onde são perseguidos, torturados, mortos porque entregaram a sua vida a Jesus? Nós, normalmente, na reunião de oração, temos sempre lá um assunto de oração para alguém que vive nesses países onde, infelizmente, são perseguidos. Nós oramos para essas pessoas. E nós vivemos aqui no mundo, nós somos livres de falar de Jesus, podemos lá fora falar de Jesus, podemos falar em qualquer lugar, que no nosso país, para já ainda ninguém nos vai matar, prender por falar de Jesus. E nós não fazemos. E estes irmãos que vivem lá escondidos para falar de Jesus, para se reunirem. Onde procuras a tua confiança? Será mesmo em Deus? E quando surgirem as lutas, estarás preparado com o verdadeiro escudo? Ou o teu escudo são as circunstâncias, o teu orgulho, o teu ego? Será que estás pronto não só para defenderes, mas enfrentares o pecado de frente, sem medo, sem receio, teres a coragem de dizer: não, sou filho de Deus e não posso permitir ser assim, de agir assim, de pensar assim, e procurar caminhar com a certeza que estás a agradar a Deus e não a ti próprio, não aos homens, em ter temor a Deus e não aos homens. Nós muitas vezes temos temor aos homens. Nós temos mais temor aos homens que a Deus. Quando nos sentimos ameaçados. Até que ponto te consideras uma pessoa de fé? Que crês em Jesus, que Ele sacrificou pelos teus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que através dele tens acesso a Deus Pai, à vida eterna? Ou será que te consideras uma pessoa de fé, mas que acreditas somente naquilo que é passageiro? Naquilo que perece, naquilo que morre, no pecado, no teu coração egoísta, naquilo que te agrada, mas que não te conduz a lado nenhum. Não tens um relacionamento com Deus, não entregaste a tua vida a Jesus. Um dia não terás uma vida abundante, na eternidade, mas uma vida de sofrimento, por causa da ira de Deus que cairá em cima de ti. Quem esteve no retiro também se deve lembrar que Deus falou às igrejas
que se não se arrependessem dos seus pecados, iriam sofrer consequências. Portanto, se nós não usarmos deste escudo da fé, se nós permitirmos que o pecado entre na nossa vida, se nós permitirmos ser atingidos com as setas inflamadas do diabo, isso vai trazer consequências, certeza. E Deus alerta para as consequências. Eu vou terminar com uma pergunta. Onde está a tua fé? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? Vamos orar.